Eficácia da prece. Nós vamos falar hoje sobre os itens 5 a 8 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes, orando, crede que havereis de ter, e que assim vos sucederão. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Muitos pensam que, como Deus conhece as nossas necessidades e que vivemos sob as leis sábias e justas, a prece se torna desnecessária, o que contraria essa ideia expressa por Jesus. Allan Kardec explica que existem leis naturais e leis imutáveis. Mas isso não significa que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade. Se assim fosse, o homem seria um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa, o que tornaria inúteis suas faculdades intelectuais. Dentre as leis divinas, existem recursos que podem amenizá-las, e um deles é a prece, que estimula a sua vontade de fazer o bem, de se ligar aos espíritos bons, pela melhoria dos seus sentimentos, acalma suas emoções desequilibradas, fortalecendo sua vontade no progresso. Como o homem tem a liberdade de tomar suas decisões de acordo com sua capacidade de entendimento, seus atos provocam consequências subordinadas a elas. Então, Deus pode atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre da sua vontade. Por isso, Joana de Ângeles descreve: jamais estabeleça limites éticos ao amor de Deus face aos seus acanhados conhecimentos das leis, porque será impossível acertar com segurança. O que não se pode fazer é interpretar essas palavras de Jesus ao pé da letra, mas sim no contexto dos seus ensinamentos, como sempre em todos os ensinamentos. Deus atende aos pedidos que possam beneficiar os seus filhos, deixando de atender os que possam causar dificuldade na sua evolução, embora eles pensem ao contrário. Em geral, o homem, pela sua imaturidade espiritual, só vê o presente, não percebendo a importância de determinadas coisas no seu viver para o seu progresso. E Deus, que sabe melhor do que ele das suas necessidades, pode não atendê-lo no momento, como fazem os pais ao recusarem aos filhos coisas que possam prejudicá-lo. O que Deus nunca recusa é o auxílio dos seus mensageiros no fortalecimento da coragem, da paciência, da resignação, inspirando ideias para a resolução de problemas que o afligem, dando a possibilidade de vencer dificuldades, obtendo o mérito do seu crescimento espiritual no ganho de mais experiências, de maior fortalecimento para outros desafios que virão, enquanto o espírito imortal não completar o seu desenvolvimento. Assim, quanto mais o homem cresce em espiritualidade, mais aprende a pedir a Deus o amparo, a proteção, a sabedoria, o discernimento, não criando soluções que possam gerar consequências muitas vezes mais graves e mais dolorosas. Quanto mais evoluído, ora mais para agradecer o que recebe e pede menos, né? Para si, pede mais pelos outros.
Joana d'Ângeles, no livro Fonte de Luz, diz: aquele que entende o valor da prece pede o que lhe falta em qualidades espirituais para vencer as dificuldades da vida, sem provocar mal a si ou aos outros, porque confia no amor, na justiça e na misericórdia do Pai. A prece faz a conexão com o plano espiritual. A doutrina espírita ensina que a prece é um importante instrumento de conexão com o plano espiritual. No entanto, para compreender o poder e a eficácia da prece, é essencial mergulhar no significado mais profundo e no propósito deste ato de fé. A prece no Espiritismo vai além de um simples pedido ou ato ritualista. Ela é um diálogo com a espiritualidade maior. Quando feita com convicção e sentimento genuíno, a prece tem o poder de elevar o espírito, promover a introspecção e trazer a serenidade necessária para enfrentar os desafios da vida material. A verdadeira eficácia da prece repousa em 2 pilares, a fé e a convicção. Ou seja, é preciso crer firmemente na força superior a quem dirigimos a nossa oração e ter a certeza de que o pedido formulado se alinha ao bem maior. Assim, a oração transcende a simples esperança, tornando-se um reconhecimento da soberania divina e da ordem que rege o universo. Além da fé e da convicção, o merecimento também é elemento fundamental quando falamos em eficácia de prece. O Espiritismo esclarece que somente é concedido o que está em harmonia com as leis divinas e que contribui para o nosso crescimento pessoal. Essa compreensão nos leva a refletir sobre a natureza dos nossos pedidos e a aceitar que muitas vezes o que desejamos pode não ser o melhor para nós, ou não ser o momento adequado. Os espíritos captam as preces independentemente de onde elas estejam, demonstrando que o universo espiritual está sempre acessível. Eles também usam essa rede fluídica para transmitir inspirações e estabelecer comunicações entre os seres, encarnados ou não. É pelo ato de orar que é possível receber o apoio de entidades benevolentes que nos influenciam positivamente, fornecendo-nos instruções e inspirações necessárias para o enfrentamento das adversidades da vida. Os benfeitores espirituais esclarecem que, ao orarmos, somos envolvidos por uma força moral capaz de nos auxiliar a enfrentar obstáculos e nos reencaminhar para um comportamento mais alinhado aos preceitos do bem. E eles salientam a importância da responsabilidade individual. Assim, se alguém compromete a própria saúde por meio de excessos, não pode simplesmente esperar que a oração reverta as consequências dos seus atos sem um comprometimento pessoal com a mudança de hábitos. Deus nos deu o livre-arbítrio como parte essencial de nossa experiência humana. Através dele, carregamos a responsabilidade pelos atos que praticamos e pelo mérito inerente à seleção entre o bem e o mal. Frequentemente, buscamos conselhos e direcionamentos superiores, mas
a execução e as decisões permanecem em nossas mãos, tendo o poder de escolher caminhos e arcar com as respectivas consequências dessas escolhas, apoiados pela sabedoria superior. A prece é um suporte, mas não um passe de mágica, que dispensa o esforço próprio na jornada de evolução, ou um meio de nos evadir das leis universais. Ao solicitarmos auxílio, é importante manter a consciência de que o suporte espiritual está sempre à disposição, mas não para nos poupar do aprendizado necessário, e sim para nos orientar a trilhar um caminho de maior lucidez e virtude. Ou seja, não existe oração sem resposta. Só precisamos entender que a resposta é o que precisamos e não o que queremos. E também depende da nossa reforma íntima. A doutrina espírita nos ensina que ao pedirmos com fé, seremos atendidos no que concerne à iluminação para fazer escolhas sábias e morais, assim como assegurado pelas palavras: pedi e obtereis. E assim, nós vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e pedimos, Senhor, estenda as suas graças a todos nós. Nos dê proteção nos momentos difíceis. Ampare aqueles que se encontram em asilos, orfanatos, hospitais, casas de saúde, enfim, em um leito de dor. Ampare aqueles que vivem em presídios, em situação de rua, aqueles que estão desabrigados, aqueles que se encontram sem famílias, sem um ente querido com quem contar. Que o seu amor alcance todos os corações, nos fazendo cada vez mais irmãos. Obrigada por mais essa oportunidade de estudo, que possamos ter coragem de professar a nossa fé, sendo coerentes com aquilo que acreditamos. Que possamos ser praticantes daquilo que falamos, sermos caridosos e misericordiosos com nossos irmãos. Ajuda-nos a reconhecer as nossas falhas, a corrigir os nossos deslizes, a nos levantarmos de nossas quedas, reconhecermos nossa fragilidade e sermos fortes naquilo que nos propomos. Ampara, Senhor, cada filho teu em suas necessidades e merecimentos. Que assim seja. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.